para introduzir o nosso debate aqui do Congresso, trazendo esse panorama e o que economicamente está colocado como pano de fundo para o nosso debate nas cidades. Foi uma excelente palestra, muito obrigada. E, de imediato, nós vamos continuar com esse olhar interdisciplinar, passando agora a palavra para o doutor Elson, Manuel Pereira, que já foi apresentado pelo Henrique, e que, sendo engenheiro civil, também poderá nos dar esse olhar interdisciplinar. A palavra é sua, doutor Elson, por 20 minutos, e eu vou lhe orientando em relação ao tempo. Desculpa, é o papel antifático, mas... Eu acho que a mesa poderia encerrar-se depois da fala da professora Tânia. É uma honra, mas é um grande desafio falar depois da professora Tânia. Eu gostaria de agradecer, então, na pessoa da Betânia, o convite a mim dirigido, para tecer algumas reflexões acerca da relação crise democrática, cidade, crise democrática, direito urbanístico. Falar dos impactos da crise democrática nas cidades e no direito urbanístico brasileiro exige analisar as conquistas que estão em jogo, as conquistas que estão em xeque. Exige explicitar o que está em disputa. Parte do pressuposto de que a cidade é o lugar do conflito, de disputa entre dois modelos distintos e, por vezes, inconciliáveis. No encontro da Associação Nacional de Planejamento Urbano, que fiz parte da direção há algum tempo, realizado no Rio de Janeiro em 2011, portanto, 10 anos depois do Estatuto da Cidade, foi feita uma avaliação dos primeiros 10 anos desta lei, e dessa mesa fizeram parte vários profissionais, militantes e pesquisadores ligados à reforma urbana. Era um momento político diverso, mas importante de perceber qual era a percepção que se tinha desta lei naquele momento. Os primeiros anos da Lei 10.257 misturaram sentimentos diversos. Um certo entusiasmo, no início, daqueles que pensaram os instrumentos legais necessários para construir uma outra forma de planejar as cidades brasileiras, descolada do pensamento puramente tecnocrático. Um pensamento urbanístico que importou modelos de outros contextos e encontrou aqui realidades não preparadas para recebê-las. Aqueles que pensaram o Movimento Nacional de Reforma Urbana procuraram mostrar que aqui teríamos que desvelar, retirar os véus das estruturas, processos, dinâmicas de um crescimento urbano onde conviviam, e ainda convivem, nas palavras de Milton Santos, dois circuitos da economia, frutos de uma segmentação encontrada em países periféricos. Uma segmentação que cria diferenças qualitativas e quantitativas no consumo. Essa realidade das economias do capitalismo periférico seria, então, a causa e o efeito da existência de um circuito superior, que constitui o resultado diante das modernizações que atingem o território, representando uma cidade formal, regulada por planos, e que acompanha e participa da aceleração contemporânea global. É a cidade das pontes estaiadas, é a cidade que realiza Copas do Mundo, que cria estádios em nível de Europa. Mas essa cidade também apresenta um circuito inferior da economia, articulado ao primeiro, mas composto pelas formas de fabricação do capital não intensivo, de serviços não modernos, do pequeno comércio do varejo, voltado sobretudo ao consumo da população pobre. Esse circuito constitui uma cidade informal, fora das leis urbanísticas e dos direitos fundamentais, localizada onde as leis proíbem a ocupação: morros, manguezais, dunas, áreas alagáveis.
conhecer a fundo essa cidade dual e articulada se fazia necessário para nela intervir e atuar sobre os mecanismos geradores de desigualdade e de segregação socioespacial. Mas, nesse primeiro período de existência do Estatuto da Cidade, também existiam aqueles que o percebiam como uma ameaça ao modelo de cidade que reservava a certos grupos privilégios históricos dentro da cidade brasileira. Aqueles que já na elaboração da Constituição de 88 perceberam que transferir para os municípios a função de realizar a reforma urbana enfraqueceria a intenção de transformar a cidade brasileira. Pois nos municípios a ação das elites conservadoras se daria de maneira mais fácil, e se deram. É preciso lembrar, como diz Carlos Weiner, que os liberais também fazem planejamento urbano. Em 2011, no encontro da Ampur, era necessária uma avaliação. Que balanço se fazia desses 10 primeiros anos do Estatuto da Cidade? O que permanece válido hoje e que novos elementos se apresentam? Não vou aqui resumir as várias falas feitas na ocasião, nem trazer todos os autores, mas resgatar alguns elementos que considero importantes ainda hoje. Naquele momento, Raquel Ronick, em sua fala, destacava a hipótese que todo o processo ligado ao Estatuto da Cidade tem sido uma história de disputa de projetos distintos. Esses projetos distintos são representados por atores que produzem as cidades brasileiras. Por outro lado, a autora também afirma que, naquele momento, os 10 anos de Estatuto da Cidade apontaram realidades não pensadas por ele, que centralizou sua reflexão nas cidades industriais e portuárias herdeiras do Fordismo. Portanto, muitas realidades urbanas ficaram fora da reflexão do Movimento Nacional de Reforma Urbana, que precisa ser constantemente atualizado. Ou atualizada a reflexão. O companheiro Benny Schwarzberger, por sua vez, propôs, naquele momento, uma análise dos avanços e dos dilemas da aplicação do Estatuto da Cidade. Dizia ele que, no campo dos avanços, sem dúvida, localizamos a disponibilidade de um novo marco jurídico urbanístico, fundado no princípio da função social da propriedade urbana e da cidade, e não mais nas garantias à propriedade privada, da antiga tradição jurídica brasileira, desde a Lei das Terras do século XIX e do Código Civil de 1916. Valoriza ele também a disponibilidade para os municípios e cidadãos para promoverem processos de reforma urbana, como indica a contribuição mesmo de outras leis que se seguiram à Lei do Estatuto da Cidade. Benny reafirma naquele momento a igual dificuldade de fazer uma reforma urbana sem enfrentar a questão do acesso à terra urbana, urbanizada e bem localizada. Fazer isso, dizia ele, era tão difícil quanto aprender japonês em braille. Por outro lado, Benny dizia que a existência da lei, mesmo que necessária, não era condição suficiente para mudar a realidade, que exige uma grande vontade política de mudança social. Outro autor, na época, Ricardo Pereira Lira, apontava 3 elementos que para ele seriam responsáveis pela ineficácia, segundo ele, ineficácia social do Estatuto da Cidade. Primeiro, a falta de vontade política das classes dirigentes desinteressadas em efetivarem uma mudança no estado de coisas. Segundo, a pouca relevância que os prefeitos e as câmaras municipais deram à elaboração de planos diretores. E terceiro, a resistência que respeitável número de operadores do direito ofereceram em aceitar o direito urbanístico como um segmento autônomo, com objetivos e princípios peculiares a serem considerados distintivamente do direito civil e do direito administrativo.
Em minha fala, naquela ocasião, eu afirmava que o planejamento urbano pós-Estatuto da Cidade tinha um caráter distinto daquele que até então era praticado no Brasil. E essa distinção tinha na participação, na democracia participativa, um dos seus elementos basilares. A democracia participativa, no processo de reforma urbana, levaria os atores envolvidos com o planejamento urbano, a saber, o poder público, os técnicos de urbanismo e do direito e a sociedade civil, a atuarem de maneira diferente na elaboração de planos e projetos para a cidade brasileira. O planejamento urbano pós-Estatuto da Cidade precisaria ser um planejamento negociado, com menos certeza, certamente, e onde os atores teriam uma relação menos hierárquica, menos hierarquizada. E estariam eles em concorrência e mesmo em conflito. Também enfatizava naquele momento a necessidade de vontade política de promover processos participativos de qualidade, que se traduziriam na construção, oferecimento de condições institucionais para a participação. Por outro lado, sublinhava a necessidade dos quadros técnicos estarem convencidos e mesmo convertidos para o processo participativo. Por fim, naquela ocasião, eu dizia que qualquer processo de construção de políticas urbanas não poderia prescindir da compreensão do território onde essas políticas seriam implantadas, aliando, assim, estratégias do conhecimento e da ação política necessárias para a mudança e construção de uma outra realidade urbana brasileira. 6 anos se passaram dessa avaliação e que elementos permanecem? O que temos de singular na conjuntura? Os projetos distintos apontados pela RONIC permanecem e poderíamos mesmo dizer que a cidade-mercado apresenta-se hoje com muita força e utilizando-se de instrumentos do próprio Estatuto da Cidade, como as operações urbanas consorciadas e a emissão de certificados de potencial construtivo, com pouco ou nenhum resultado em investimento em áreas de carências urbanísticas. Na prática, essas operações reforçam os investimentos regressivos. Mais investimentos aonde já existem investimentos. A Operação Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, as operações Água Espraiada, Faria Lima, em São Paulo, a Linha Verde, em Curitiba, são exemplos dessa prática. A cidade-mercado continua afirmando o valor de troca do solo urbano e se opõe à cidade-direito. Um paradigma ainda em construção, segundo o companheiro Orlando Santos Júnior, que afirma que a propriedade precisa ter sua função social preservada e a terra seu valor de uso defendido. A disponibilidade de um novo marco jurídico, como elemento positivo apontado por Benin Schwarzberg em 2011, encontra-se hoje, ao nosso ver, em perigo. Mais do que nunca, é preciso defender o marco jurídico que apresenta as bases da reforma urbana. A necessária vontade política para promover tal reforma parece estar cada vez mais ausente da classe dirigente. As administrações municipais parecem estar ainda mais comprometidas com a cidade formal, com o circuito superior da economia, do que com a solução dos problemas das cidades, ou dos problemas da cidade, alijada dos planos e da infraestrutura, mas que constituem, muitas vezes, 30%, 40%, 50% do território urbano. Os planos diretores, mesmo que numerosos no período pós-Estatuto da Cidade, ainda permanecem como planos discursos. E o nó da terra continua atado.
Mas a conjuntura, meus amigos, a conjuntura 6 anos depois do encontro da Ampur parece ainda mais preocupante. O governo federal ilegítimo, que se instalou a partir do golpe de 2015, apresentou um claro e articulado projeto de contrarreformas em praticamente todos os setores. No setor urbano não é diferente. O próprio Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano está sendo desmontado antes mesmo de ser implementado. Um dos elementos basilares da reforma urbana, as instituições de controle social estão sendo enfraquecidas em nível nacional. A 6ª Conferência das Cidades, prevista para esse ano, não será realizada. E o próprio Conselho das Cidades está sendo esvaziado em suas atribuições e composição. O Conselho Nacional de Habitação de Interesse Social não se reúne desde março de 2016. E seus conselheiros encontram-se com seus mandatos vencidos. Nos últimos 2 anos, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano tem ficado à mercê de decisões autocráticas, sem validação do Conselho das Cidades, mesmo que sua principal função seja, abre aspas, estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação, fecha aspas, desta política, conforme o artigo 1º do Decreto 5.790, de 25 de maio de 2006. Quando olhamos a necessidade de nossas cidades, percebemos que o Estatuto da Cidade está mais atual do que nunca, embora precise ser redescoberto em suas premissas. A cidade que recebe esse congresso não é exceção. Ela não é uma ilha no contexto de exclusão social brasileiro. A magia do bem-estar que querem lhe conferir não é para todos. A análise da localização dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida na região metropolitana de Florianópolis apresentava em 2012, em seus 52 empreendimentos, um alto grau de periferização. Eles estavam, em sua grande maioria, localizados nas franjas de urbanização da chamada região conurbada de Florianópolis. Nenhum empreendimento Minha Casa Minha Vida faixa 1 na ilha de Santa Catarina, pois está reservada, abre aspas, para usos mais nobres, fecha aspas. Florianópolis, apesar de apresentar um déficit habitacional de 10.000 unidades, apresentava em 2010, segundo o IBGE, mais de 21.000 unidades habitacionais fechadas, esperando valorização como estoque imobiliário. E não estamos falando de residências ocasionais, não falo em casas e apartamentos de praia, que naquele ano eram outras 25.000 unidades. O processo de elaboração do plano municipal, diretor municipal, que dura 11 anos, testemunha uma clara disputa territorial aqui na cidade entre aqueles que a querem como lugar de vida e de direitos e aqueles que veem a cidade de forma especulativa. Aliás, o processo participativo em Florianópolis mostra que o Movimento Nacional de Reforma Urbana estava correto ao afirmar que seria necessário dar voz aos conflitos próprios do território urbano, pois apenas assim as forças populares organizadas poderiam fazer frente ao modelo de cidade excludente e promotora de segregação. As conquistas comunitárias conseguidas em Florianópolis aconteceram onde a população exerceu com força sua territorialidade. Por outro lado, o contrário também ocorreu. Onde não houve organização ou mobilização suficiente, o plano diretor preparou o território de Florianópolis para a materialização da cidade-mercado, para receber o investimento do capital excedente, como aponta David Harvey.
Assim me parece que o Estatuto da Cidade passa por uma nova fase. A conjuntura política nacional não é apenas favorável em nível federal, onde o governo começa o desmonte do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, mas a conjuntura nacional parece também autorizar as elites locais, não comprometidas com a reforma urbana no Brasil, a voltar sua atenção exclusivamente à cidade formal, a prepará-la para receber investimentos, a vendê-la como mercadoria, a administrá-la numa lógica empresarialista e assumindo seu habitante não como um cidadão portador de direitos, mas como um cliente consumidor. A cidade é o território da crise. O Estatuto da Cidade é uma conquista concreta, mas, como disse Marx, na modernidade, tudo que é sólido desmancha no ar. Obrigado.